Não se desespere. Há possibilidades incríveis surgindo em seu caminho. Tudo está aí para que possamos dar esse salto, dar esse passo. Nossos filhos verão um mundo incrível evoluir. Desde criança, contaram pra gente uma história muito simples sobre o universo. Dizem que um dia, do nada, tudo apareceu. Um ponto minúsculo, toda a luz comprimida, e então uma explosão. E aqui estamos nós, perdidos num planeta azul, girando em volta de uma estrela, sem saber direito o que estamos fazendo aqui. Mas e se essa história estiver incompleta? E se o universo não for uma máquina fria, sem sentido, que aconteceu por acaso? E se o universo for um campo vivo, inteligente, que responde ao jeito como você pensa, sente e escolhe viver? Hoje, nesta entrevista, você vai ver o Nassim Haramein desenhar, pela física e pela experiência, algo que muitas tradições antigas já tentavam apontar com metáforas e poesia. Que existe um campo unificado, uma presença silenciosa, sustentando tudo. Um vazio que, na verdade, é absolutamente cheio de energia e informação. E se isso for verdade, então a sua vida não é um acidente. Você não está separado do universo, olhando de fora. Você é parte da equação. Cada pensamento, cada emoção, cada decisão é como um sinal enviado para esse campo. E o que você chama de realidade pode ser, em grande parte, a resposta desse campo à maneira como você está se relacionando com ele. Este vídeo não é só sobre buracos negros, partículas e equações complicadas. É sobre você acordando para o fato de que o espaço à sua volta não é vazio, não é morto, não é indiferente. É sobre descobrir que o mesmo campo que mantém uma galáxia unida também atravessa o seu peito agora, enquanto você respira. Então, se você sentir que em algum momento a mente tenta desligar, respira fundo e volta. Não tenta entender tudo intelectualmente. Sente o que as palavras do Nassim despertam em você. Porque no fundo, esse vídeo é um convite. Um convite para você lembrar que faz parte de algo infinitamente maior e começar a viver como se isso fosse verdade. É realmente notável o quanto de conhecimento está na vanguarda que você conseguiu acessar e o quão pouco disso foi traduzido para o entendimento geral das pessoas leigas sobre como tudo era. Todo mundo simplesmente aceita, ok. No começo, houve o Big Bang. Toda a luz comprimida ao tamanho de, você sabe, a ponta do seu dedo, e então, bum, aqui estamos nós. Bilhões de vezes menor que a ponta do seu dedo. Sim, claro. Objeto do tamanho de Planck. Sim, claro. Yeah. Isso sempre fez sentido para mim também. Eu fiquei tipo, por que o porquê? A ponta do seu dedo? Por que não seria apenas um único microponto? Sim, singularidade. É isso que a teoria diz. Sim. E eu acho que é significativo, na verdade, que essa escala, a escala de Planck, seja uma escala muito significativa e importante que é negligenciada na física. Então explique a escala de Planck para quem não entende. Certo. Bem, eu teria que começar com a mecânica quântica. E eu acho que é importante que as pessoas entendam melhor a mecânica quântica, porque há uma parte da mecânica quântica que é muito divulgada, que tem a ver com a interpretação de Copenhague e como, você sabe, um observador ou uma observação tem que acontecer antes. O mundo material se materializa no que ele é e tudo isso. E, basicamente, a única diferença na interpretação é mostrar que, na verdade, quando uma partícula se move, ela está se movendo no campo. Então, quando ela se move, ela cria ondas, assim como um barco no oceano. Então, é uma partícula em uma onda, sim, mas não de uma forma esotérica. É só que, quando ela se move, ela cria ondas no campo, porque não está em um ambiente livre de campo. O espaço-tempo. O espaço é um campo de energia. E, na verdade, eu demonstro muito claramente que é o campo de energia que cria a partícula em primeiro lugar. Então, claro, podemos entrar no experimento da dupla fenda, que é como essa interpretação surgiu, mas vou precisar voltar à fundação da mecânica quântica,
vou deixar você conduzir a parada. E isso levou a uma série de equações que descrevem esse colapso da função de onda quântica que compõe as partículas. Mas se você pegar a analogia do barco no oceano, quando a partícula está se movendo, ela faz ondas. Bem, então, quando você tem uma fenda, você obtém o ponto, porque só o barco passa. Quando você tem, estou dizendo isso de forma simplificada, certo? Só para entendermos, é mais profundo do que isso. E se você procurar pela teoria da onda piloto, você encontrará todas as informações. Mas se você tiver duas fendas, então as ondas que a partícula criou passam pela segunda fenda e interferem com a partícula, produzindo um padrão de interferência. Então, se você colocar um objeto para medir o que está acontecendo ali, se você adicionar um objeto de medição, esse objeto está criando ondas no campo. Está cancelando as ondas que a partícula está fazendo. E agora você obtém um terceiro resultado. Mas mais importante ainda, quando você vê isso como a teoria da onda piloto vê, eu descobri a teoria da onda piloto independentemente na minha van nos anos 90, achando que tinha descoberto algo novo. E então percebi que de Broglie já tinha feito isso muito antes de mim. E então agora você tem algo que, na minha opinião, é muito mais profundo. Você tem algo que diz que tudo está conectado por meio de um campo fundamental. Então, vamos voltar um pouco, porque esta é uma parte da mecânica quântica, que é muito específica. Vamos voltar ao início da mecânica quântica. Sim? E entender algo realmente importante ali. E isso é algo assim, se houver estudantes de física ouvindo agora, eles precisam prestar muita atenção aqui. Porque esta é a parte do curso deles que não será ensinada. Certo? E isso é realmente fundamental. Então, como começou a mecânica quântica? Ela começou com Max Planck, que estava tentando fazer uma lâmpada melhor e mais eficiente. Ele foi contratado por um grupo de diferentes organizações importantes que estavam ativamente tentando aprimorar a lâmpada existente. Porque as lâmpadas não duravam muito tempo, né? O filamento continuava queimando e tudo mais. Então, Planck analisou isso em detalhes e tentou entender a termodinâmica desse elemento que emite fótons, emite campos eletromagnéticos quando você o aquece, certo? Então ele estava olhando para isso e as equações da época estavam dizendo algo realmente estranho. Eles estavam dizendo que o elemento deveria emitir uma quantidade infinita de radiação ultravioleta. E não era isso que medimos em laboratório. Por isso foi chamada de catástrofe ultravioleta. Então ele tentou resolver. E, para que a equação funcione, ela é chamada de lei de Planck. Ele teve que adicionar um pequeno componente, um pequeno parâmetro de 3 partes, que ele chamou de H-barra. Não, na verdade era H na época, certo? Eventualmente, Paul Dirac modificou isso, mostrou que era um momento angular, então era H sobre 2. Π e isso se tornou H-barra. Ninguém entende isso, mas tudo bem, vamos continuar. Sim, vamos permitir isso. Sim, só para as pessoas saberem. Na verdade, é uma ação de um momento angular. É como um pequeno girador, você pode pensar dessa forma. E o que aconteceu foi isso na equação. Basicamente, ele dizia que como o campo eletromagnético que irradia do elemento quando ele é aquecido. Algo está realmente saindo em pacotes, pequenos spinners. Gosta de leguminosas? Sim, como leguminosas, pacotes? Não foi contínuo. Certo. Como quantidade de energia que foi descrita por H ou H-bar posteriormente. E esse pacote de energia, eventualmente, Einstein pegou e disse: "Ei, você sabe, eu posso explicar o efeito fotoelétrico com isso." Você sabe. Então, assim como os pequenos pacotes de energia, eles atingem os elétrons e jogam fora os elétrons e os semicondutores. E é isso que faz, você sabe, as células fotográficas que usamos em painéis solares. E ele ganhou o prêmio Nobel por isso, chamando os pequenos pacotes de fótons.
E é daí que vem o conceito de fótons. Entendeu? Então, muita gente não percebe, na verdade, que Einstein não ganhou o prêmio Nobel pela relatividade. Ele ganhou o prêmio Nobel por contribuir para o início da mecânica quântica. E então, quando você olhava para essa equação, a lei de Planck, ela dizia que o universo, quando irradia eletromagneticamente, pacotes de energia que ele irradia, e ele absorve pacotes de energia. A equação está descrevendo um oscilador. Ok, essa é a base da mecânica quântica, a descrição de um oscilador. Então você pode pensar nisso como um pequeno próton, como o núcleo de um átomo, ou um átomo sendo um oscilador, certo? E o problema é que, ok, então ouça isso. Isso é notável. Então, quando isso é ensinado aos alunos, ao invés de dizer ao aluno, visualize um pequeno peão, um pequeno topo girando, isso é um oscilador, certo? Eles são orientados a visualizar uma mola com um peso na ponta. Elas são matematicamente mapeáveis uma para a outra. Então, matematicamente é a mesma coisa, exceto que, se você pensa que o universo está fazendo molas com pesos na ponta, você não tem a imagem correta na sua cabeça do que está realmente descrevendo na sua equação. Você percebeu o que acabou de acontecer aqui? Nassim pega aquela história que a gente decorou na escola, o Big Bang, a explosão inicial, o universo como um acidente cósmico, e coloca uma luz totalmente diferente. Ele mostra que, quando você chega nas menores escalas da realidade, lá embaixo, onde a matéria se dissolve, não existe mais essa separação entre quem observa e o que é observado. Isso não é só uma curiosidade da física. Isso é um espelho da sua própria vida. Se não existe observador neutro, se tudo o que existe participa da realidade que observa, então você também participa da realidade que vive. Não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. É muito diferente. Responsabilidade significa: eu reconheço que o jeito como eu penso, como eu sinto e como eu ajo está em diálogo com o campo, e que esse diálogo constrói, pouco a pouco, o cenário da minha vida. Quando você se vê apenas como vítima de um universo aleatório, a única coisa que resta é tentar sobreviver. Mas quando você entende que é um ponto de consciência dentro de um campo inteligente, a pergunta muda. Que tipo de informação eu estou emitindo? Que tipo de história eu estou reforçando aqui dentro, todos os dias? Repara como isso encosta diretamente nos seus relacionamentos, na sua saúde, nas suas decisões. Se você acorda todos os dias repetindo mentalmente que nada dá certo, que não tem saída, que o mundo é hostil, é como se estivesse dizendo para o campo: confirma isso para mim. E o campo confirma. Mas, se aos poucos, você começa a cultivar outro tipo de pensamento, outro tipo de estado, se começa a agir a partir de um lugar um pouco mais consciente, um pouco mais amoroso, um pouco mais responsável, essa informação também volta para você. O que a física quântica está mostrando, e o Nassim está reforçando, é que você não é um espectador passivo. Você é coautor. E a boa notícia é: se a forma como você percebe o mundo influencia o mundo que você vive, então mudar por dentro nunca é em vão. É exatamente a partir dessa chave, o observador como parte do jogo, que ele vai entrar agora na ideia do vazio cheio de energia. O lugar onde aparentemente não existe nada, mas onde na verdade tudo começa. Então você estava dizendo que começa com filosofia, de certa forma, com alguma ideia. E uma coisa sobre a criação do universo que achei realmente impactante para mim é que parecia uma verdadeira filosofia. E eu tenho minha própria antrontologia, que não é totalmente precisa, mas eu sinto as coisas. É como se isso parecesse algo que é verdadeiro, certo? Então, antropos, seu corpo.
ontologia, o que é real, certo? E então, quando leio o verso 4 do Tao de Jing, ele diz que o Tao é como um poço usado, mas nunca esgotado. É como o vazio eterno, cheio de infinitas possibilidades, está oculto, mas sempre presente. Não sei quem deu a luz, é mais velho que Deus. E isso é ótimo, e isso é incrível. É sim, e para mim é assim que parece, o quê? O que o Tao descreve é este fundamental e unificado Campo, isso mesmo. E aquele campo. É isso que não será ensinado aos alunos. Ok. Na verdade, esse campo foi descoberto por Max Planck enquanto ele escrevia essas equações. A lei de Planck tem um pequeno trecho que foi removido dela. Ok. Isso descreveu exatamente o que você leu. Por quê? Então agora, quando você resolve a lei de Planck para a energia interna do oscilador, certo, há uma parte da equação, meio H barra mu, ou pode ser ômega, dependendo de como você escreve a equação. Mas o que diz então? Ok, então deixe-me voltar. Diz a equação. Nessa temperatura, você obtém esse espectro de calor, certo? Desculpe, nessa temperatura, você obtém essa quantidade de energia do oscilador, certo? Então você obtém um espectro, certo? E você ainda vê isso quando compra uma lâmpada. Ele vai dizer, você sabe, 3000 K, certo? 3000 Kelvin. Essa é a temperatura da lâmpada, a radiância energética dessa lâmpada. E suponho que você pode medir isso como calor ou luz, como lumens ou galvins. Sim, a emissão do filamento. Hoje em dia, as lâmpadas modernas são predominantemente feitas de diodos emissores de luz, ou LEDs. Então, nós temos essa convenção estabelecida para descrever a cor exata dos fótons de luz que são emitidos por cada lâmpada individualmente. Ainda, mas na verdade não vem mais de um filamento, certo? No entanto, você sabe, essa equação fundamental que descreve isso resolveu o problema da catástrofe do ultravioleta. Ela deu a resposta correta para a emissão ultravioleta e tudo mais. Quando você resolve, ela te diz, há uma parte que mostra que em 0 Kelvin, então no seu gráfico, no seu espectro, 0 Kelvin seria como o estado fundamental do campo eletromagnético, certo? Quando nenhuma emissão deveria acontecer. Então é isso. A cessação de toda a energia. Sim, 0 Kelvin não há nada. 0 Kelvin pergunta, você já foi ao Canadá? Estive em Edmonton. Ok, sim, está muito frio. Está muito frio, né? Parece como 0 Kelvin. Sim. Bom, você sabe, não chega nem perto de 0, certo, Kelvin? E então, o 0 Kelvin tá muito frio, né? Então nada deve se mover. Absolutamente. Não deve haver agitação térmica. Não deve haver energia. Entretanto, a equação que dá todas as respostas corretas para o resto das coisas diz que em 0 Kelvin há uma quantidade infinita de energia. A equação diverge para o infinito aí. Então é quase como se do 0 Kelvin estivéssemos de volta ao Tao, que está completamente repleto de infinitas possibilidades e energias infinitas. É como um ponto de singularidade. Exatamente. Exatamente. E você disse a palavra singularidade, que implica na equação de campo de Einstein. Então vamos segurar isso. Você teve a ideia certa. Isso significa que o estado fundamental do campo eletromagnético está cheio de energia. Max Planck descobriu isso e chamou de energia do ponto zero, energia zero de Kelvin. Certo? E então a energia do ponto zero foi tipo, o que fazemos com uma quantidade infinita de energia? Certo. Bom, em geral isso foi feito de propósito? Isso foi feito apenas porque não sabíamos o que fazer com uma quantidade infinita de energia? Não importa o que eu diga. Provavelmente um pouco dos dois. E fiz muita pesquisa em história da física. Talvez você tenha sentido isso ao ouvir o Nassim citar o Tao Te Ching e, em seguida, falar de zero absoluto, espectro da luz, energia do vácuo. Parece que são dois mundos diferentes. De um lado, um texto antigo, quase poético, descrevendo um poço inesgotável. Do outro, física, matemática, gráficos.
mas, no fundo, eles estão apontando para a mesma direção. Quando o Tao fala de um vazio eterno, cheio de infinitas possibilidades, ele está descrevendo exatamente essa realidade que a física moderna começou a encontrar quando teve coragem de olhar para o espaço entre as coisas. Aquilo que durante muito tempo a gente chamou de nada, o espaço entre você e a parede, o espaço entre as estrelas, não é nada. É um oceano de energia. E essa energia não é caótica e aleatória. Ela é estruturada, ela carrega informação, ela responde. Agora, traz isso para dentro. Toda vez que você se sente totalmente vazio por dentro, como se a vida tivesse perdido o sentido, pode ser que você só esteja olhando para o lugar errado. A mente diz, não tem nada aqui. Mas, como no vácuo quântico, o nada é uma ilusão de superfície. Debaixo desse aparente vazio, existe um campo inteiro de possibilidades que ainda não se manifestaram. Quando você medita, quando você silencia, quando você respira e volta para o corpo, é como se mergulhasse por alguns instantes nesse oceano invisível que o Nassim está descrevendo. E aos poucos, o tipo de pensamento que você escolhe nutrir dentro desse silêncio começa a ganhar forma. Talvez seja por isso que tantas tradições espirituais insistem em dizer: cuida do teu mundo interno. Cuida do que você cultiva no silêncio. Porque esse silêncio não é um vazio morto. Ele é o mesmo fundo de realidade que sustenta uma galáxia. É o mesmo campo em que nascem estrelas e em que nascem as suas escolhas. Na próxima parte, quando ele falar do universo como um oscilador gigante, das visões com iboga e da metáfora da banheira, presta atenção nas imagens. É como se o universo estivesse tentando te mostrar, em linguagem simbólica, como essa energia se organiza, se movimenta, se concentra, para, no fim das contas, criar a experiência que você chama de minha vida. Algo além do horizonte. O que está além do horizonte para o qual estamos nos expandindo? O que é aquilo? Provavelmente um universo maior. Uau. Ok, então estamos expandindo. É um universo de um tipo diferente? Não, apenas um universo maior. Pense em uma galáxia. Dentro do nosso universo, certo? Ela se expandiu de um quasar, sabe? Como se tivesse se tornado uma galáxia, expandindo-se dentro do nosso universo. Certo, então quando o Tao Te Ching está dizendo que o Tao, que é o campo unificado de todos os universos devem vir do campo unificado, certo? Então todos os universos, e nós dizemos talvez, digamos, Deus é o nosso universo, certo? E dizem que o Tao é mais antigo que Deus. Então eles... Deve estar falando sobre o universo em que nosso universo está. Sim, isso mesmo. Eles estão falando sobre o grande universo. Certo, que provavelmente está em um maior novamente e em um maior novamente. E Infinito, mas isso ainda é o Tao. então sim. Sim, Então agora você tem o conceito de fractalidade e singularidade. certo. Certo. Então Deus está descrevendo o nosso universo. Nosso universo está todo contido dentro do substrato de um campo unificado que chamamos de Tao. Sim, gosto de chamar isso de força. Mas seja lá o que for, somos apenas um fractal disso. Isso mesmo. E nesse campo de energia, está vindo de todos esses osciladores. Pense no nosso universo como um oscilador. Está girando também. E você sabe, tudo nele está oscilando. O campo de energia tem todas essas oscilações. Possibilidades infinitas. Isso mesmo. Oscilações infinitas. Sim, quantidade infinita de energia. Quantidade infinita de energia. E mesmo que você diga, ok, bem, vou cortá-lo na escala de Planck, porque essa é a velocidade da luz, seja lá o que for, sabe? Tipo, mostramos no artigo que há uma boa razão para usar a escala de Planck como ponto de corte, quando você ainda tem 10 elevado a 93 gramas por centímetro cúbico. Então, se pegássemos todas as estrelas que vemos no universo e o buraco negro,
tudo e colocássemos tudo em um cubo de 1 centímetro de espaço, teríamos 39 ordens de magnitude, não tão densos quanto 10 elevado a 93 gramas. Sabe? Então é como uma quantidade absurda de energia está presente em cada centímetro cúbico do espaço. Uau. E é isso que está governando o nosso mundo. Sim. E isso está presente há 100 anos nas nossas equações. Eu tive uma visão em uma jornada de iboga onde eu estava, sabe, me conectando com o espírito. E nós já falamos sobre isso antes. Você tem acesso à informação e então sempre a traduz através de um prisma hermenêutico da sua capacidade de compreender. E esses remédios, essas plantas sagradas, abrem uma janela para tentar lhe dar algo que você possa interpretar de alguma forma. E essa coisa que eu vi, essa visão que eu tive, que vou explicar, estava em muitos aspectos além da compreensão, para mim naquela época, porque eu perguntei qual é a natureza de Deus, certo? Qual é a natureza de Deus? E me mostrou a imagem que dizia, a imagem que mostrou era de um gigante titã azul. Era como essa figura de titã. Tinha uma espécie de imagem antropomórfica própria que veio até mim, mas eu não levo isso tão a sério. Era só isso, era o que estava me mostrando. Eu fiquei tipo, ok, Deus é esse titã gigante, e então Titan estava se movendo em uma elíptica, em uma pista elíptica, como um corredor nas Olimpíadas. Tanto faz, você está se mudando, estava se movendo em uma pista. E eu pensei, ok, então Deus está se movendo infinitamente ao redor desta pista, girando como uma oscilação. Isso mesmo. Isso é chamado de circulação na dinâmica de fluidos. Ok, tudo bem. Tudo bem, então o Vision me está acompanhando até agora. E então me mostrou que havia uma quantidade infinita desses titãs, desses deuses que também estavam todos correndo ao redor da pista. E aí eu fiquei tipo, o quê? Que diabos isso significa? Mas agora está começando a fazer sentido que a pista é como o campo unificado. E Deus, como um universo, é apenas um dos muitos universos girando ao redor dessa pista elíptica. Isso mesmo, e o que está fazendo isso girar, certo? O que é feito? O que está preso no centro? O Dow Jones, a gravidade, certo? É como a gravidade, sim. E então estamos falando sobre mecânica quântica. Do outro lado temos equações. Isso diz que o espaço-tempo se curva para produzir gravidade quando há presença de energia ou massa, certo? Então, esse lado ainda não discutimos, mas ele se encaixa nisso, certo? Porque quando você escreve isso, quando você mantém a fonte de energia para seu oscilador e você escreve isso corretamente, você inevitavelmente chega à relatividade geral. E então os detratores dizem, mas ele está usando a relatividade geral. É uma consequência natural de escrever a equação. E eles comentam que não é possível usar a relatividade na escala quântica. Sim, você pode. O universo não é como confuso sobre o estado da gravidade, apenas os humanos. Sim. Então, dessa forma, você pode imaginar, ok, temos planetas girando em torno do Sol, o Sol girando em torno de uma galáxia, a galáxia girando em torno de, sabe, tudo em órbita. O Sol está girando em torno de uma galáxia, a galáxia girando em torno de, sabe, tudo em órbita. Alguns... Central. Vou apontar. E então, o próprio universo pode estar orbitando um buraco negro. Um buraco negro. Uma singularidade em seu centro. No centro de tudo, sim, então existem muitos outros universos, todos, ou... Sim, todos orbitando um maior e assim por diante. Sim. Então, em algum lugar no final você pode descer. Sim. Sim, você pode descer até o fim, passando bloco por bloco, sabe? Até o fim. E eu escrevi essas equações e descobri o escalonamento, o acoplamento de todos esses osciladores uns dentro dos outros. Eu descobri como eles se acoplam. Nós medimos essas coisas empiricamente. Isso envolve as constantes gravitacionais que medimos, a constante de Rydberg que medimos, todas essas coisas. Nós medimos essas constantes. Nós não sabemos de onde elas vieram na física, certo? Isso junta tudo. Você começa a se entender. É por isso que G é G? É por isso que você sabe C é C. Tudo começa a fazer sentido. Porque os valores que medimos são tão ajustados para que o nosso universo funcione.
porque é a mecânica de como tudo funciona. E, eventualmente, a vida emergiu disso. E essa é uma parte realmente poderosa que eu acabei de resolver há 2 semanas. Porque eu simplesmente não tinha tempo para aplicar a biofísica, mas fiz isso há algumas semanas. Estou realmente empolgado com isso. Então, a vida e a luz e qualquer outra coisa que nós possamos de fato medir, como a matéria, a própria vida, a luz, tudo isso, na verdade, é uma redução da energia possível do campo unificado, certo? É como se fosse uma parcialidade disso. É uma relação, é um acoplamento. Isso é chamado de reacoplamento. Em todas as escalas, se você tem algo que está girando corretamente, que é realmente pequeno, se eles juntarem os spiners e eles se tornarem coerentes, então essas equações, a função de correlação, descrevem quanta coerência há em cada escala. Quantos spinners estão contribuindo com sua energia para essa escala, certo? Então, quanto mais coerentes eles forem, mais eles vão contribuir, certo? Deixe-me fazer uma analogia que pode deixar isso mais claro. Ok? Você está no seu banho com seu patinho de borracha, como sempre. Sempre. Sim. Nunca sem. Isso mesmo. E você desliga o aparelho. Ok. Se você aproximar o pequeno patinho de borracha do ralo, ele parecerá estar orbitando continuamente. Certo? Certo. E parece que ele é atraído para o ralo. Certo? E se você guardá-lo longe do ralo, toda a água fica caótica e não vai a lugar nenhum. Mas na região do dreno, as moléculas de água são coerentes. Elas estão todas se movendo juntas de forma coerente. E se você olhar para a superfície, pode ver ela se curvar. Isso é o que Einstein descreveu, a curvatura do espaço-tempo. O que ele não disse, do que o espaço-tempo é feito. Embora no nível quântico tivéssemos aquele campo infinito. Então, para os ouvintes, sem rigor, eu fiz isso com rigor, mas para que possamos nos entender, vamos juntar o espaço-tempo e esse campo de energia fundamental do ponto zero, certo? É uma coisa. E então ele descreveu a superfície da água se curvando, criando gravidade. De onde vem a energia ou a massa? O espaço-tempo se curva e um objeto rola em sua direção, certo? Foi isso que ele descreveu. Em pilotos de caça, que, sabe, eu acho que foi no final dos anos 90, ou talvez no início dos anos 2000, ou talvez um pouco mais tarde do que isso. Eu estava ciente disso porque, sabe, pessoas de dentro de organizações e de círculos internos conversam comigo e compartilham informações. Vou deixar por isso mesmo. E os pilotos de caça eram lentos demais. Reagiam à velocidade dos aviões. E isso estava se tornando um problema. E eles queriam explorar como poderiam conectar o controle do avião diretamente ao cérebro, certo? Com sensores e todo tipo de coisa. E há um pouco disso no piloto. Mas havia um problema porque se o piloto tivesse um dia ruim naquela manhã, brigasse feio com a esposa ou algo assim, alguma coisa acontecia, eles não estavam emocionalmente abalados, como se os sensores fossem disparar, sabe, o gráfico, e como se o avião estivesse quicando para todo lado, sabe, não adiantou, certo? E assim eles ensinaram seus pilotos a meditar. Para que eles pudessem se acalmar e ser coerentes e tudo isso, e não ter o sensor disparado, certo? Bem, depois que eles fizeram os pilotos começarem a meditar diariamente, praticar a meditação e todas as coisas que as acompanham, os pilotos acabaram pensando: ok, somos muito bons em controlar o avião, mas não estamos dispostos a atirar em pessoas. Você sabe, não estamos dispostos a lançar bombas, certo? Certo. Nós pensamos porque eles atingem níveis de consciência e dizem: espera, não quero matar outras pessoas. Certo? Você vê? Sim, está vinculado. Não é possível separar os dois. Quando Nassim descreve o universo como um oscilador, como um mar de energia vibrando em todas as escalas, dá um nó na cabeça, mas acende alguma coisa no coração. Porque, de repente, você deixa de ser um objeto solto no meio do nada
e passa a ser uma parte de um organismo vivo. Pensa na metáfora da banheira. A água aparentemente está caótica, indo para todos os lados. Mas quando o ralo é aberto, surge um padrão. Um movimento coerente, organizado, que leva tudo para um centro. Agora imagina que o universo inteiro é essa banheira. E que os buracos negros, os centros de gravidade, as regiões de alta densidade de informação, são esses ralos que organizam o movimento. Nada está realmente perdido. Tudo está em processo de reorganização. A visão com o iboga que ele descreve, aquele titã correndo numa pista elíptica, depois infinitas pistas, infinitos mundos, é a linguagem simbólica de algo que as equações dele já mostravam. Que existem múltiplas escalas de realidade, múltiplos níveis de organização, todos girando em volta de algo ainda maior. E você? Onde entra nessa história? Do ponto de vista do corpo, parece que você é só um indivíduo tentando dar conta de boletos, mensagens, compromissos, memórias. Mas do ponto de vista do campo, você é como uma célula dentro desse organismo cósmico. A maneira como você vibra, os pensamentos que repete, as emoções que alimenta, as atitudes que escolhe, influencia o tecido à sua volta. É por isso que, quando você entra num estado de mais coerência interna, seja pela respiração, pela oração, pela meditação, pelo silêncio, a sua percepção do mundo muda. Você continua sendo uma pessoa com uma história, com desafios, mas passa a sentir por baixo de tudo um fio de ordem, um sentido, uma inteligência guiando o processo. E o inverso também é verdadeiro. Quando você se desconecta totalmente de si mesmo, quando vive em guerra interna o tempo todo, o mundo à sua volta parece cada vez mais caótico, hostil e sem saída. Não porque o universo seja cruel, mas porque o ralo interno que te organiza, a tua presença, a tua consciência, está tampado. O que o Nassim está fazendo é te lembrar que existem centros de coerência dentro e fora de você, e que quanto mais você se alinha com eles, mais sentido a vida começa a fazer. Na próxima parte, ele leva isso para o extremo. Mostra o universo como uma rede de informação. Fala de civilizações avançadas, tecnologia que conversa diretamente com o campo. E sem perceber, te joga uma pergunta muito direta. Que tipo de realidade a sua informação está ajudando a construir? E assim vemos que o nosso universo é diferente de todos os outros universos, porque na verdade somos a nossa própria perspectiva única de todo o universo, que é o Atman. Então realmente temos uma perspectiva e o Brahman é a perspectiva que é a perspectiva e vê tudo. Sim, muito bom. E quero dizer, você pode pensar nisso até mesmo assim. Tipo, quando você começa a pensar dessa forma, então você está chegando mais perto de realmente juntar as coisas, de unificar a física. Porque você começa a falar em termos de informação, certo? Você está falando sobre o fim, tipo, sabe? Um ponto contendo um conjunto de informações que é diferente de todos os outros conjuntos de informações. Então agora você tem distinção, você tem pontos de informação interagindo entre si. Uma troca de informações. E agora você pode começar a calcular em termos de informação. E quando fizer isso, obterá as respostas corretas, certo? É notável porque, você sabe, você pode falar sobre isso em filosofia, mas então, se você consegue escrever a equação, agora você tem engenharia. Você entende como o universo funciona fundamentalmente, analiticamente. E agora você pode começar a criar tecnologia que funcione da mesma maneira. E agora você tem uma tecnologia muito, muito mais avançada do que a que temos hoje. O que é possivelmente e muito provavelmente o que essas civilizações de sistemas estelares alternativos, que eu acredito plenamente que existam, conseguiram acessar, o que explica fenômenos que ocorrem sobre como essas naves viajam e como essas coisas voam em nossa atmosfera. E até mesmo no estado de visão.
como seres não materiais que aparecem. Você sabe que eles estão viajando, você sabe que eles estão viajando de uma maneira diferente, através de uma fonte de energia diferente. Esse tipo de fonte de energia quântica, eles apenas acessaram a fonte de energia fundamental da criação. Então, como ela é curvada ao infinito em todo lugar, já está toda interligada por buracos de minhoca. É por isso que existe o emaranhamento. Medimos em laboratório. A mecânica quântica nos disse que, na verdade, Einstein escreveu esses artigos com Rosen e Podolsky, mostrando que a mecânica quântica deve estar errada, porque está dizendo que as coisas podem estar emaranhadas em todo o universo. Certo? Aquilo é como uma partícula aqui. Se eu estiver mudado, ele poderia afetar uma partícula do outro lado do universo instantaneamente. E ele escreveu esses artigos tentando refutar a mecânica quântica, ou aquela interpretação da mecânica quântica. Mas em 2 meses, ele escreveu outro artigo mostrando que, mesmo na relatividade, você sabe, eles poderiam formar, o espaço-tempo poderia formar buracos de minhoca que conectariam 2 pontos no universo instantaneamente. E a maioria dos físicos realmente não entendeu o que Einstein fez ali. E a maioria, quero dizer, eles chamam isso de ação fantasmagórica à distância. Calculei na velocidade subplanckiana o quão rápido o universo está se atualizando, apenas para o nosso universo, que é como a pulsação. Sim, a pulsação, certo? Está atualizando às 10. Para os menos 22 segundos para que a informação vá de um lado do universo para o outro. E esse é o tempo que um próton leva para dar uma volta. Sim, você... Veja, você vê como tudo é baseado no exterior? É tudo relacionamento de osciladores. O que isso significa? É usado em física. O que você quer dizer com instantâneo? Certo. E o que você está dizendo é que não é instantâneo. Que tempo e espaço estão conectados. E assim não há espaço sem tempo. Não há nada... Não há existência atemporal. Isso mesmo. Está caindo a uma velocidade tão incrivelmente e infinitamente rápida que é quase imensurável de fato. Para nós, definitivamente. As informações transmitidas pelo universo pareceriam instantâneas. E assim, enquanto houver diferenciação de qualquer tipo, porque na quietude há singularidade absoluta, certo? Certo. E há quietude onde tudo é apenas então não há nada se movendo e não há memória, não há tempo, não há... Isso está no centro de tudo. Isso é no centro de tudo. Mas todo o resto são apenas escalas de tempo. Isso mesmo. Isso faz muito mais sentido para mim. Indo ainda mais fundo, o tempo não é um conceito fundamental. Visto por essa perspectiva, a memória é um conceito fundamental, certo? Então, sem memória, não há tempo. Se você não sabe o que aconteceu antes, não consegue ver uma evolução no tempo. Você entende o que quero dizer? Então eu troquei a palavra espaço-tempo por espaço-memória. Eu tenho um artigo publicado chamado Space Memory Network. É um artigo de biofísica. Na verdade, foi citado mais do que meus artigos de física, mas, é isso. Então, basicamente, se você olhar, pense que o tempo, na verdade, são apenas diferentes conjuntos de informações em coordenadas ao longo de uma linha. Por exemplo, pense na Terra girando ao redor do Sol, certo? A gente continua pensando que a Terra girando ao redor do Sol é como se estivesse dando voltas em um círculo. Isso é falso, certo? Isso nunca deveria ser ensinado aos alunos. Isso está incorreto. O Sol está se movendo em nossa galáxia e os planetas estão em espiral enquanto o Sol se move pela galáxia. Estamos bilhões e bilhões de, você sabe, quilômetros de distância de onde estávamos no ano passado. E se pensarmos nisso, é como se estivéssemos deixando informações na estrutura do espaço. Essa rede, enquanto você está criando um registro numa caixa. Isso mesmo, que é o grande banco de memória de todas as coisas. Que era conhecido pela civilização antiga. E isso é, na verdade, memória. Até mesmo a memória da sua mente. Assim como sua memória, você acessa informações que foram deixadas nessas coordenadas quando você era jovem, por exemplo. Sim. E é maleável, o que significa que você pode alterá-lo. Ok?
Então, isso não é proibido por Einstein. Preencha equações, a propósito. Mas o que estou dizendo é que é melhor pensar no tempo como informação em coordenadas no espaço. E então, basicamente, quando um pouco de informação deixa um lado do universo porque você mudou o estado de uma partícula, é uma informação que é transferida para o outro lado. Você vê? Sim. E o tempo que isso levou é apenas a entropia dessa informação, que precisa ir para lá, se espalhando e se tornando mais complexa, de forma gradual. Você vê? Certo. Certo. E essa entropia, essa pequena energia perdida, é o que chamamos de massa. Na verdade, é a energia da criação. A coisa toda é pensar, e enquanto pensa, está criando matéria. É fazer criação. É pensar, ou seja, lembrar. Certo. E gravando. E então, essa seria essa entidade. Se você quisesse chamá-la assim, essa é a memória suprema. Você poderia chamar isso de Deus, eu suponho. Sim, você pode. É que prefiro não usar esse termo, porque isso A palavra significa tantas coisas diferentes para... pessoas diferentes. E você não precisa. Você pode entender rigorosa, física e realmente a natureza do universo. Você pode. Não é algo que você absolutamente pode. E é difícil para as pessoas acreditarem nisso. Quando conversei com físicos recentemente, um físico no Burning Man, sabe? É tipo, como você pode ter tanta confiança? Porque é analítico, é puramente analítico e funciona corretamente. Nem tudo está publicado, eu publiquei. Este artigo faz parte de uma série de 3 que estão para sair, e todo tipo de artigo vai se desdobrar a partir disso. Estou trabalhando em um artigo de biofísica agora mesmo, que eu te falei que estou animado. Porque quando você faz a escala, você acaba chegando nos microtúbulos do cérebro. Quando você faz a escala, percebe que, na verdade, os microtúbulos são como buracos de minhoca na escala biológica, se preferir. Certo? Certo. Qual é a estrutura nos neurônios que estão trocando informações, o que você chama de pensamento? Certo? Então você pode realmente extrapolar para a biologia e porque a biologia se torna coerente. Tipo, por que existe coerência? Você é feito de 100 trilhões de células, de 50 a 100 trilhões de células, e cada uma é composta por 100 trilhões de átomos. Isso é complexo, um nível de estresse sério, sabe? Comportamento coerente? Porque o universo deseja coerência, deseja uma intimidade e complexidade cada vez maiores. Existe um desejo no núcleo do cosmos. O sistema é auto-interativo, então ele tem feedback. Então ele se auto-organizará em um nível cada vez mais alto de coerência. Mas nossas teorias atuais apenas notaram a decoerência. Nós só olhamos para a parte da radiação. Não na parte do colapso, mas na parte que está entrando em coerência. É como se tivéssemos olhado apenas a água saindo do ralo, não a água que está caindo no ralo. Quando a gente fala de civilizações avançadas, viagem interestelar, buracos de minhoca, parece assunto distante, coisa de filme ou de ficção científica. Mas repara como o Nassim constrói a lógica. Primeiro, o universo como oscilação, energia, vibração. Depois, o universo como um campo de informação. Cada ponto do espaço sabendo o que os outros estão fazendo, trocando dados o tempo todo. A partir do momento em que você entende a gramática desse campo, a tecnologia muda de nível. Deixa de ser uma tentativa de dominar a natureza à força e passa a ser uma forma de conversar com a própria estrutura da realidade. É por isso que ele fala de civilizações que talvez usem buracos de minhoca, emaranhamento quântico, manipulação direta do campo em vez de queimar combustível e explodir coisas. Agora, traz isso de volta para sua vida. Você talvez não tenha uma nave interdimensional na garagem, ainda. Mas você já está o tempo todo programando o campo com aquilo que emite. Cada vez que você repete um padrão mental, está reforçando uma linha de informação. Cada vez que você reage do mesmo jeito, com as mesmas desculpas, com o mesmo medo,
está alimentando a mesma rede. Ao mesmo tempo, cada vez que você escolhe conscientemente interromper um padrão, parar, respirar, questionar, responder de outra forma, você abre uma nova linha de código no campo. Não é exagero dizer que a sua atenção é uma forma de tecnologia. Onde você coloca a sua atenção, você coloca energia. Onde coloca energia, intensifica a informação. É assim que, devagar, você vai construindo a versão de realidade em que vive. Se o universo é uma rede viva de informação, então aquilo que você carrega por dentro nunca fica só em você. É irradiado pelo jeito como você olha, pelo jeito como você fala, pelo jeito como você entra num ambiente. E talvez o verdadeiro sinal de uma civilização avançada não seja apenas a capacidade de atravessar galáxias, mas a capacidade de sustentar, por escolha, estados de consciência mais coerentes, mais compassivos, mais responsáveis. Na sequência, quando o Nassim entra na questão da força vital, da saúde, daquele homem que vive praticamente só de prana, e depois fala de moralidade, amor e poder, ele está trazendo toda essa cosmologia para dentro da sua carne, para o jeito como você cuida do seu corpo, para o jeito como você lida com seu próprio poder, para o tipo de impacto que você deixa no mundo à sua volta. Um dos tratamentos para apoiar as mitocôndrias a produzirem mais energia são as dietas cetogênicas restritas, que na verdade permitem que você obtenha energia de corpos cetônicos, combustível e também reabilite as mitocôndrias junto com oxigênio hiperbárico. Assim você está fornecendo mais oxigênio, mais energia que vem dessas moléculas de oxigênio. Além disso, exercícios respiratórios também podem fazer isso. Assim, você está preenchendo o corpo com mais força vital, energia, desencadeando e aumentando a força vital, movimentando humana. E então, com isso, né, o corpo tem aquela capacidade milagrosa de cura que é possível. Na verdade, trata-se de quanta energia você consegue repor no corpo, enquanto, por outro lado, é tipo, ok, vamos atacar o câncer, e então você faz todos esses tratamentos, radiação e quimioterapia, que sugam a energia do seu corpo. Há uma boa chance de que isso vá descoer você a ponto de sim você ter matado o câncer, mas você matou o cara que tinha ele. Certo, certo. E então pode haver casos específicos em que isso é importante para essa coisa específica, mas fundamentalmente, por baixo disso, você tem que apoiar sua força vital, energia que tem a ver com seus pensamentos, suas crenças, sua conexão com o campo. As informações que você está transmitindo, o feedback do seu campo. Exatamente. Quando você fala sobre pensamentos e crenças e como você está funcionando no mundo, isso é o que você está enviando para o campo, e é isso que o campo está te devolvendo como a sua realidade. Esse é o feedback de que estou falando. Você é quem controla isso. Esse é o seu papel. Você não está cuidando das 100 bilhões de mudanças químicas que precisam acontecer a cada segundo para você se manter coerente, mas você tem a responsabilidade sobre o que está colocando no campo, sobre a sua interpretação do campo. Para que o campo possa te devolver, você sabe, a melhor experiência possível, certo? Então isso é realmente importante de saber. Veja, há tantas implicações porque existem coisas extraordinárias. Existem todos os tipos de anomalias. Há pessoas na Índia, e eu já experimentei isso. Vou deixar por isso mesmo, que não comem. Por exemplo, há um caso famoso de um homem que foi estudado pela NASA, sabe? Eles o colocaram em uma câmara onde mediram tudo. O homem não come desde os 18 anos. Ele tinha na faixa dos 70, eu acho, ou quase 70 anos quando fizeram o teste. Ok. E o cara não come, não bebe. Então, Respiratoriano. Sim, respiratoriano, certo. Isso é real. Ah, com certeza. Uau, eu tenho... Conversei com os médicos que fizeram o teste, sabe? Eles ficaram todos impressionados. Certo. Eles não conseguiam acreditar, sabia? E eles têm, tipo, exames dele. Bexiga enchendo com. A única coisa que pode explicar isso é que, quer dizer,
Parece que em algum momento ele teria que repor a água, certo? Era isso que eu era. Porque ele, Eventualmente suar, mas então ele parou. suando, Ele parou de suar. ele parou de suar. Ele poderia. Ele não estava suando. Estamos falando sobre Se você o colocasse numa sauna, ele estaria ferrado. talvez. Eu não sei se eles tentaram isso, mas o cara, você sabe, e eu quero dizer, é notável. Mas esses são testes que foram feitos pela NASA e cientistas muito sérios na Índia. E a única coisa que pode explicar isso é essa energia do ponto zero a qual temos acesso. Pense nisso. Há um problema nas visões atuais sobre nutrição. Ou seja, quando você recicla 1 tonelada de ATP ao correr uma maratona, você realmente acha que ele veio dos ovos e bacon que você comeu naquela manhã. Certo? Quer dizer, eu tendo a acreditar, e você sabe por experiência própria, não preciso discutir, mas você sabe que, na verdade, todo mundo está se alimentando desse pulso fundamental de energia na escala quântica. E, na verdade, o artigo que estou prestes a publicar em Biofísica demonstra a escala que produz, você sabe, a atividade do cérebro. Mas, quando você pensa dessa forma, então pode dizer, talvez eu esteja apenas suplementando. Porque quando você calcula a quantidade de energia necessária para quebrar o alimento, colocá-lo no sangue, depois a glicose entrando nas mitocôndrias. Tudo isso e a quantidade de energia que você queima todos os dias não bate, não fecha a conta, então é como se houvesse uma deficiência em algum lugar, existe outra fonte de energia, vamos colocar dessa forma, mas não é. Isso não foi feito de forma rigorosa e precisa ser feito de maneira rigorosa. Só quero colocar isso como um alerta. Eu sei que a NASA fez alguns testes. Eles criaram um traje onde podiam isolar completamente, calcular toda a energia que o corpo usa e tudo isso, né? O que é notável é uma quantidade significativa de energia. E sim, não fecha muito bem a conta. Traduzindo, você sabe, muitas pessoas que tiveram um sonho e então criaram uma composição inteira baseada nesse sonho. Você está acessando o campo de informações. Campo de informação. E eu sugeriria que sua consciência é exatamente isso, está acessando o campo de informação, agindo sobre ele, sua interpretação dele e sua ação no campo produz uma reação do campo que chamamos de realidade. Certo? Sim. Então é realmente profundo. Sim. Quando você começa a se conectar nesse nível, é realmente profundo. E eu quero dizer que normalmente não se entende a mecânica disso. E nós podemos descrever a mecânica de algo assim. Isso não está fora da ciência. Isso não está fora da física. Não é como se fosse outra dimensão. Não é como se essas coisas fossem assim. Está tudo aqui, é tudo uma coisa só. Não é separado. É um. E isso, e essa revelação, a revelação da interconexão de tudo, faz você perceber que não pode fazer nada prejudicial a ninguém, ao planeta ou a qualquer outra coisa que não esteja causando mal a você mesmo. Certo? É o que cria um conjunto totalmente diferente de moralidade, Exatamente. no qual você tem que criar um equilíbrio recíproco e, com sorte, um superávit líquido, onde você está acrescentando a vida em vez de subtraindo da vida. Exatamente. E então, você sabe, as pessoas dizem, mas os humanos sempre vão brigar, sempre vão se matar, sempre vão destruir uns aos outros. Eu não concordo com essas afirmações. Eu acho que os humanos, naturalmente, os bebês, são pacíficos. Certo? Naturalmente, fomos assim. Só fomos modificados, sabe? Temos tanto trauma, tipo, até mesmo nos primeiros segundos, quando nascemos aqui, a quantidade de trauma que experimentamos. Então, eu não acho que esse seja um estado natural. Eu acredito que uma sociedade que entende esses princípios fundamentais, e esse é um dos motivos também pelos quais eu não acredito em extraterrestres ofensivos, porque penso que uma sociedade que atinge um nível mais elevado de consciência e compreensão da mecânica do universo automaticamente chega a esse patamar.
onde nessa sociedade leis não seriam necessárias. Porque todos sabem quando estão fazendo o bem e todos sabem quando estão fazendo algo que machuca os outros ou a si mesmos. E este é um lugar onde, pessoalmente, eu possivelmente discordaria disso. Então, quero que você me acompanhe nessa ideia potencial de entidades ou grupos de civilizações que poderiam, de fato, ser extrativos. Então, se você reduz, e essa é a ideia de Ahriman da tradição Rosacruz, a ideia de Ahriman é: você olha para o campo de energia e, através dos olhos de Cristo, digamos, o impulso crístico, você vê que o campo é amor e você vê o real na interconexão. Mas se você reduz isso ao poder, apenas poder, então o campo é apenas poder, e aí você poderia criar uma moralidade na qual o poder é a única coisa que importa, e o seu objetivo é acumular a quantidade máxima de poder para si mesmo. Então é o serviço a si mesmo, baseado em uma dinâmica de poder. Eu quero que eu mesmo tenha o máximo de poder possível. Esse é basicamente o estado do nosso mundo. Isso é exatamente o que está acontecendo no nosso mundo. Sim, e isso pode, e eu acredito que realmente se desdobra em níveis mais altos, onde, se formos pelo caminho errado, podemos criar um mundo em que existem seres que estão apenas se reduzindo a uma hierarquia, onde no final das contas há um único ser. Então agora é provavelmente um grupo de elites, mas todas as elites vão competir e competir e competir, até que haja um ser que acumule todo o poder e que tenha o direito de extrair energia de todas as outras coisas. E isso vai além, que pode acontecer. Sim, certo. E acredito que isso aconteceu, mas não funciona bem na prática. Então há um ponto de parada. Sim, porque o sistema irá se autodestruir. O sistema irá se autodesorganizar. No fim das contas, não é sustentável. A natureza do universo não é assim. Então não é sustentável. Uma sociedade como essa se autodestruirá. Tipo, olha o nosso. Em 150 anos de, você sabe, evolução científica, estamos à beira do abismo, certo? Bem, pode se autodestruir, mas digamos, vamos pegar, você já leu Duna ou assistiu a algum dos filmes de Duna? Sim, assisti os filmes de Duna. Ok. Então imagine, você se lembra dos Harkonnen? Os Harkonnen são, você sabe, contra quem a Casa Atreides está lutando. E eles são pálidos, meio homogêneos. E eles têm uma hierarquia muito clara. Onde o líder dos Harkonnens pode fazer o que quiser com qualquer outra pessoa. Sim. Mas há uma dominação totalitária absoluta de cima para baixo. Eu entendo o que você está dizendo. A razão pela qual discordo é porque isso é verdade, política ou socialmente. Você consegue fazer isso. Mas isso não levará você à tecnologia que lhe permitirá viajar pelo universo. Certo. Então, se alguém estivesse visitando do outro lado do universo, eles imaginariam princípios fundamentais da criação. E se eles têm isso, então eles entendem isso, eles entendem que sempre que fazem mal, estão fazendo mal a si mesmos. Eles entendem que, se não entenderem isso, se autodestruiriam muito antes de passarem da própria Lua, sabe? Olhe para a nossa sociedade. Estamos à beira do abismo. Mal passamos da Lua. Se você chegou até aqui, respirando junto com essa conversa, talvez esteja sentindo uma coisa estranha. Uma mistura de espanto, esperança e responsabilidade. Não tem problema se você não entendeu todos os detalhes técnicos. O mais importante não é decorar as equações. É perceber o que essas ideias fazem com a forma como você se enxerga. O Nassim falou de energia do vácuo, de buracos negros, de informação, de consciência. Mas, no fundo, tudo isso desemboca em algo muito simples. Você faz parte de um campo vivo. O campo que organiza galáxias, que faz estrelas nascerem e morrerem, que mantém o universo pulsando, é o mesmo que atravessa o seu corpo agora. Quando ele fala da força vital, do corpo como antena, daquele homem observado por cientistas que praticamente não ingere alimento por dias, ele está lembrando a gente de que a nossa relação com energia, com saúde, com vida, vai muito além do que ensinaram na superfície.
quando ele fala de moralidade, de amor versus poder, de civilizações que se autodestroem quando escolhem apenas o interesse próprio, ele está dando um espelho para o nosso tempo. A pergunta que fica é: que lado dentro de você está alimentando o campo? O lado que vive em guerra, controle, medo, competição? Ou o lado que, mesmo com medo, escolhe caminhar em direção à coerência, à compaixão, à responsabilidade? Você não precisa mudar o mundo inteiro hoje, mas pode mudar a qualidade da informação que você emite agora, no modo como fala com quem está perto, no modo como cuida do seu corpo, no tipo de conteúdo que escolhe consumir, no jeito como reage quando algo não sai como você queria. Se o universo é um campo de informação que responde, então cada pequeno gesto conta. Se essa entrevista tocou algo em você, não deixa isso morrer quando o vídeo acabar. Leva uma pergunta para sua vida. Como eu posso viver, a partir de hoje, um pouquinho mais em coerência com o campo? Se você sentir no coração, compartilhe este vídeo com quem você sente que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, um conteúdo assim chega na hora certa e muda o eixo da vida de alguém. E para selar esse momento, escreve aqui nos comentários do seu jeito. Mas se puder com essas palavras, eu escolho viver em conexão com o campo. Escrever isso não é só uma frase bonita, é uma decisão interna. É um recado que você manda para o universo e principalmente para você mesmo. Gratidão por caminhar com a gente nessa jornada de consciência. O universo está em expansão. E você também. Não desespere. Há possibilidades incríveis vindo em sua direção. Existe uma beleza verdadeiramente incrível, uma beleza absolutamente incrível. Tipo, você é um ser humano incrível, uma parte integrante de algo realmente incrível, tipo um universo mágico e expansivo de possibilidades infinitas. E você possui um poder verdadeiramente incrível. E a tecnologia avançada, desenvolvida a partir dessa perspectiva profunda, está chegando agora. Então participe, ajude esse tipo de tecnologia a emergir. E o mundo, sabe, será aquilo que todo ser humano ou a maioria dos humanos instintivamente sente que pode acontecer, que é um mundo utópico onde, sabe, todos têm o suficiente, ou mais do que o suficiente. E sabe, podemos viver em paz uns com os outros. É possível. É apenas um passo evolutivo pelo qual estamos passando agora. E todas as informações, tudo está aí para que possamos dar esse salto, dar esse passo. Está tudo lá. Não desanime, porque é fácil desanimar. É muito fácil. E você vê pessoas maravilhosas, as pessoas perdem a esperança. Sim. Há tanta coisa. Possibilidade. É tão lindo. Nosso futuro será muito brilhante se escolhermos seguir esse caminho, então vamos escolhê-lo coletivamente. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva em nosso canal para seguir acompanhando conteúdos como esse. Não esqueça de clicar no sininho para ser avisado cada vez que postarmos um novo vídeo. Sucesso fora da curva!